A Arte de Curar pelo Espírito, de Joel Goldsmith. Texto integral. Os princípios da cura pelo Espírito. Primeira parte. Que é cura pelo Espírito? O mundo não tem necessidade de uma nova religião, nem de uma nova filosofia. O que o mundo necessita é de cura e renovação. O mundo necessita de homens que, pela sua entrega a Deus, sejam tão repletos do Espírito que possam tornar-se instrumentos pelos quais outros sejam curados. Porquanto a cura é importante para todo homem. Ainda até o século passado, curar era considerado privilégio da classe médica, mas, no correr dos últimos anos, diversas igrejas também começaram a interessar-se por este assunto, de maneira que a libertação de sofrimentos psíquicos e físicos, bem como a harmonização de condições pessoais, são hoje consideradas tarefas tanto da igreja como dos médicos. As igrejas abrem suas portas para discutir a possibilidade de cura por meio de orações e outros meios. Criam-se organizações com o fim de estudar os diversos métodos curativos, abrangendo vastos setores, desde a terapia espiritual até as curas psicológicas e mentalistas. Cada vez mais a cura pelo espírito está sendo discutida e praticada. Quase que somos levados a crer que a medicina, dentro do próximo meio século, consiga debelar todas as doenças físicas até hoje conhecidas, de maneira que pouco serviço sobraria para os curadores espirituais no plano dos males corporais. Entretanto, a medicina não solverá os problemas da vida humana e do mundo. E isto pela razão precípua porque o problema da humanidade não é propriamente um problema de doença. A doença é apenas um dos numerosos aspectos criados pelas desarmonias e dissonâncias da vida. O progresso da medicina não suplantará jamais a necessidade da cura pelo espírito. Não creio que, mesmo que a cura física seja eficiente, os seus processos curativos consigam revelar ao homem a sua própria alma. Isto será a tarefa do curador espiritual. Porquanto faremos a experiência de que o homem continuará a sofrer todas as dissonâncias de caráter físico, mental, moral e financeiro. O homem não possuirá ainda paz em si mesmo. Ninguém pode encontrar saúde externa enquanto não encontrar uma querência, um lar interno em Deus. Ninguém alcança plena satisfação, mesmo em boa situação econômica, enquanto não encontrar a sua comunhão interna com Deus. A televisão não pode satisfazer a alma do homem. Futebol e beisebol não são caminhos para encontrar a paz da alma e do espírito, nem são métodos convincentes para restabelecer a paz e a boa vontade entre os homens aqui na terra. Não há nada de mal nestas coisas. Elas têm o seu lugar e razão de ser, mas nunca ninguém encontrou harmonia duradoura em jogos, danças ou televisão. O homem só encontra verdadeira harmonia em seu ser, quando encontra Deus, quando entra em uma comunhão interna com algo maior do que ele mesmo. E isto é a sua cura verdadeira e permanente. É esta a cura que o mundo busca, e é por esta razão que sempre resta um desassossego
e uma insatisfação, mesmo que neste momento fossem resolvidas satisfatoriamente todas as tuas condições econômicas e relações sociais, e fosses liberto de qualquer enfermidade física e psíquica. Por maior que seja a alegria que a tua família te dê, quando à noite te retiras, te sentirás solitário, porque há em ti algo que tem saudades de casa, algo que deseja integração em um outro lar. Por motivos vários procura o homem cura espiritual. Muitos a procuram por causa de doenças corporais, outros para solucionar problemas de ordem emocional, moral ou econômica. Outros ainda por causa de uma inquietação interna que os atormenta, apesar de todos os sucessos externos que talvez tenham encontrado em sua vida. Cedo ou tarde, descobrirão eles que nunca deixará de haver inquietação, tristeza e descontentamento, enquanto não estabelecerem contato consciente com a fonte da vida, nem mesmo em plena saúde e prosperidade. Cura espiritual é muito mais que uma experiência meramente física ou psíquica. Cura real é o descobrimento de uma comunhão interna com algo maior, algo muitíssimo maior do que jamais possa ser encontrado no mundo. É a experiência do nosso encontro com Deus, de uma paz espiritual, de uma tranquilidade interior, de uma luminosidade de dentro. E tudo isto nos vem com a conscientização de Deus, com a consciência da presença e da força de Deus em nós. Quando repousamos nessa maravilhosa paz, o corpo toma as suas funções normais. E essas funções se realizam, daí por diante, por uma força que não parece ser dele. E é então que o nosso corpo revela saúde perfeita e plena, força, juventude e vitalidade, dons de Deus, todos eles. Cura espiritual é o contato do Espírito de Deus com o do homem. A alma, quando tocada pelo Espírito Divino, desperta para uma nova dimensão da vida, uma dimensão espiritual. E onde reina o Espírito de Deus, aí há liberdade. Isto não quer dizer que o Espírito de Deus atue como medicina, como uma aplicação elétrica ou como uma operação, mas porque o Espírito de Deus eleva o homem a uma nova consciência da vida, a um estado de consciência que o Divino Mestre denomina o meu reino, que não é deste mundo. Quando o homem atinge esse estado de consciência, vive ele em uma nova dimensão da vida, além do estado tridimensional conhecido, e faz experiências totalmente desconhecidas no plano comum da vida humana. É esta a meta que a humanidade demanda. Embora não saiba nitidamente qual seja essa meta e quais os métodos que a ela conduzem. Jesus, o Mestre, revelou-nos um clarão desta dimensão superior da vida, quando disse ao paralítico: "Queres ser curado? Toma o teu leito e anda." Com isto, deu a entender que Deus não ia curar uma doença física, mas que a doença não possuía, na realidade, nenhuma força, nenhuma influência restritiva. Quer dizer que nada podia impedir o homem, embora sentisse um desconforto corporal. Quando o paralítico reagiu, deu a entender que acabava de entrar em uma nova dimensão da consciência, na qual o seu impedimento corporal deixava de ter poder sobre ele. Quando tive a minha primeira experiência, não me interessava pela cura em si. Eu necessitava, sim, de cura. Cura de um resfriado. Mas durante os dias, semanas,
meses e anos anteriores a essa data, não fora a cura o objetivo dos meus estudos e pesquisas? Não sabia o que era aquilo que eu buscava e acabei por dar razão à minha mãe quando me disse que eu estava procurando a Deus. Naquele dia especial em que se deu o acontecimento, a força motriz em mim não era o desejo de cura. Embora eu esperasse ser curado, como de fato fui, mas o que eu queria era achar Deus. Aconteceu-me então dentro de 36 horas, coisa estranha. Uma vendedora que fazia parte do círculo dos meus fregueses me asseverou que ela seria curada se eu orasse por ela. A única oração que eu até então sabia era uma reza infantil que minha mãe me ensinara. Mas era evidente que disto não podia esperar nenhuma cura. Ela, porém, teimava em repetir que seria curada se eu orasse por ela. Assim, não pude deixar de fazer o que a mulher me pedia. E posso afirmar com satisfação que sempre fui sincero para com Deus. Fechei os olhos e disse: Pai, tu sabes que eu não sei orar, e menos ainda sei o que seja curar. Se há algo que eu deva saber, fala comigo. E ouvi então, como se uma voz me falasse com toda a nitidez: não é o homem que cura. Era o suficiente para me satisfazer. Toda a minha oração não ia além. Nada mais foi necessário. A mulher estava curada. No dia seguinte, veio ter comigo um caixeiro viajante com estas palavras: Joel, não sei qual é a tua religião. O que todavia sei é isto: se orasses por mim, eu seria curado. Que fazer nessa conjuntura? Discutir? Não. A única coisa que eu podia fazer era dizer ao homem: fechemos os olhos e oremos. Enquanto eu estava de olhos fechados e aparentemente nada acontecia, tocou-me ele e disse: maravilhoso, todas as minhas dores se foram. Acontecimentos dessa natureza se tornaram experiências diárias, de maneira que não estranhei muito quando, em uma manhã, cerca de 18 meses mais tarde, entrei no escritório. O meu sócio comercial me disse: tiveste 22 chamadas telefônicas e nenhuma delas vinha de um freguês. Todas eram de pessoas que te pediam que orasses por elas. Desejam ser curadas. Por que não tomas uma resolução? Foi então que fui à cidade e aluguei uns cômodos a fim de me dedicar à cura pelo Espírito. E é esta até hoje a minha ocupação. Mas somente após anos de estudos, de exercícios práticos e de ulteriores revelações, me veio a resposta sobre o como do processo da cura espiritual. E esta revelação era tão diferente de tudo quanto eu ouvira e lera, que tive a maior dificuldade em explicar a outros de que se tratava. Bem poucos compreenderam o que eu procurava esclarecer. E ainda hoje estou em face da mesma dificuldade. É porque a cura pelo Espírito é algo tão estranho, tão revolucionário, tão diferente do modo cotidiano de pensar, que é difícil ensiná-la ou comunicá-la a outros. É inegável que para muitos, mesmo para homens inteligentes, é difícil compreender o segredo da cura espiritual. Há uns anos fui chamado a um hotel, onde uma mulher estava para morrer. As pessoas da sua família não tinham noção alguma de coisas extrasensoriais, nem acreditavam em tais coisas. Mas, quando se convenceram de que já não havia esperança em recursos médicos, concordaram com a ideia de um tratamento de caráter espiritual.
Depois de passar um tempinho à cabeceira da doente, desci ao hall, onde algumas pessoas da família me esperavam. Um dos homens me pediu que esperasse mais um pouco. Atendi a seu pedido, pensando que quisesse ouvir de mim uma palavra de consolação. A conversa abriu com a afirmação categórica: naturalmente, nós sabemos que não há nenhuma esperança de cura, uma vez que é fato notório que doenças dessa natureza são incuráveis. E em face do meu silêncio, acrescentou ele: não é também esta a sua opinião? A minha resposta foi a seguinte: não acha o senhor que nos deveríamos entreter primeiramente, ao menos por 5 minutos, sobre a teoria de Copérnico, para termos clareza sobre isto antes de tratarmos do problema da doença? Ele me encarou estupefato. Teoria de Copérnico? Que é isto? Que tem a ver isto com o caso? O que é isto? O senhor nunca ouviu falar disto? Não, nada sei desta teoria. Nada mesmo? Não, nada. Sobre isto não posso discutir, não tenho a menor ideia disto. Mas isto não impede o senhor de falar sobre este assunto. O senhor também não sabe nada sobre cura espiritual e sua relação com a doença, e, no entanto, se sente autorizado a emitir parecer sobre isto.